ela um dia virou pra mim e falou assim, Karina, tem como você olhar o Yuri só pra eu dormir? Que a maternidade é padecer no paraíso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Unicast. E hoje a apresentadora de vocês está diferente, não é a Lô, é a Karina. Muito prazer. Sou designer e redatora aqui na Única. Trabalho nessa agência há mais de 2 anos, né, Lô? Sim. E hoje o assunto, ele é mais intimista. É um assunto que eu não tenho tanto conhecimento, porque eu nunca vivi, que é a maternidade. Mas que essa pessoa que está aqui tem muito a dizer, porque ela é mãe de 3, 2 meninos em fase de crescimento. Eu acho importante falar isso para ilustrar a complexidade. Sim. E uma bebê totalmente dependente ainda, né? E então ela tem muito a compartilhar sobre esse universo. E eu estou muito feliz de estar aqui, até que enfim, um episódio nosso, né? Verdade. E eu quero começar com uma pergunta que, assim, quando a empresa nasceu, né, a Única, ela foi criada, já existia o Davi e o Lucas, né? Sim. E aí, como que foi para você conciliar a fundação da Única com a maternidade? É um prazer estar aqui sendo entrevistada. Antes, nos bastidores aqui, eu tava até falando, gente, é totalmente diferente estar do lado de cá e não ser a entrevistadora, né? É muito legal. E vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque quando iniciou a Única, ela ainda era pequenininha, né? Então, assim, eu ainda conseguia conciliar bastante. Ela foi crescendo de uma forma acelerada, mas não foi tão, assim, do dia pra noite. Só que o que fez total diferença na minha vida, porque eu tenho uma rede de apoio muito grande. Então, eu tenho minha mãe, meu pai, tem minha sogra, meu sogro, tem a tia Ju, que me ajuda demais. Então, eu acho que faz toda a diferença, sabe? Sim. Eu sempre falo assim que eu faço questão de estar com eles de manhã. Então, quando acordo, eles me veem. Sempre me veem. Eu acho isso muito importante. Eu sempre gostei de arrumar ali o café da manhã. Eles até apelidaram de cafezão da manhã lá em casa. Porque eu gosto de colocar a mesa posta, eu gosto de deixar tudo organizadinho. E de manhã eu fico com eles. Então, até postei um pouquinho hoje da minha rotina da manhã no Instagram. E aí, de manhã eu tô ali com eles, dou o cafezinho da manhã, faço a tarefa, arrumo, organizo o almoço e depois toma banho, vai pra escola. E aí eu venho pra cá. A minha casa, a minha família é uma prioridade muito grande pra mim. Mas graças a essa rede de apoio, eu tenho essa liberdade de empreender, né? De colocar aquilo que eu amo em ação mesmo. Eu lembro que quando a minha irmã estava grávida, eu participei desse processo da gravidez dela. E foi muito novo, porque foi a primeira gravidez, né? E aí, eu lembro que ela um dia virou pra mim e falou assim, Karina, tem como você olhar o Yuri só pra eu dormir? Só pra eu dormir. Tipo, uma coisa tão... Aí eu fiquei espantada, falei assim, caramba, é realmente muito importante ter essa... pessoas pra ajudar com o básico, né, que seja. Sim, por exemplo, na minha última gestação, né, em todas elas, nas 3, a minha mãe, ela muda literalmente pra minha casa pelos 15 primeiros dias. Então, assim, eu consigo dormir, eu consigo ter minha comidinha ali, aí ela já faz meu café da manhã, porque a gente tá totalmente, assim, precisando de alguém, dependendo de alguém, porque você tem que levantar várias vezes na madrugada pra dar mamar, você tem que continuar com a rotina de casa, que é os meninos na escola, o almoço, o café da manhã, o marido, que a gente jamais pode esquecer. Então, assim, a minha mãe, ela foi fundamental pra mim, pra isso. Essa privação de sono deixa a gente, assim, muito mal. É todo tipo de cansaço, né? O físico, o mental, o emocional. Emocional, os hormônios, e é isso aí, é uma bagunça geral mesmo, mas que depois se estabiliza, graças a Deus. Muito bom. E aí já entra na segunda pergunta, assim, como que a maternidade te transformou? Como mulher, como pessoa? Como que foi isso? Eu acho, assim, que a maternidade, ela é transformadora em vários sentidos, em vários pontos da nossa vida.
Mas a que mais nos transforma é a questão da gente deixar a nossa vontade e fazer mais a vontade do outro. A maternidade real é você se negar pelo bem maior de outro, sabe? Então, é muito sobre servir. Eu penso, sabe? Muito sobre servir o outro. E quando você vê ele, aquele serzinho tão pequeno, que depende tanto de você, eu não consigo mais olhar pra mim da mesma forma que eu olhava antes, daquela forma, digamos assim, egoísta, só pra mim. Não, você passa a olhar o mundo mesmo com outro olhar. Com um olhar, assim, de mais amor, mais compreensão. A gente compreende muito mais a nossa mãe, por tudo que ela fazia, falava. Então, hoje eu olho para os meninos e eu penso assim, nossa, como que eu vivi a vida inteira sem esses meninos? Como que pode? É um amor assim que realmente é o nosso coração batendo fora de você. Então, eu acho muito isso, é doação, sabe? O que mais mudou em mim, apesar de sempre gostar muito de servir tudo, mas muda, vira uma chave, sabe? No sentido de servir ao próximo, porque você começa a entender certas atitudes, certos comportamentos, e aí você tem mais empatia, acho que essa é a palavra. Sim. A questão da empatia mesmo, não só com seus filhos, mas com o mundo no geral. Acho que foi a maior transformação pra mim, ser mais empática. Eu sou tia, né? E aí eles são a minha vida. Eu amo tanto, mas assim, tanto, é um amor que eu fico pensando, se eu sinto esse amor pelos meus sobrinhos, imagina a mãe deles, imagina as minhas irmãs, imagina como que é o amor de mãe. Eu fico pensando que é algo até visceral, é um amor assim, que transcende mesmo, né? Assim, é algo surreal. Eu até falei esses dias pro meu esposo, eu falei assim, amor, quando você abraça os meninos, você sente um quentinho lá dentro? Que fofo. E é literalmente isso. Karina, quando eu pego os meninos e eu abraço eles assim, que eu gosto de abraçar, e até esses dias eu perguntei pro Davi, eu falei, Davi, o que você mais gosta que a mamãe faça? Mãe, eu amo quando você me abraça. Ai, e aí eu lembrei disso, sabe? Eu abraço eles e eu fico ali abraçado um tempo, assim. Com certeza ele sente o quentinho também. E aí, sabe aquela sensação que eu senti aqui agora, só de lembrar, de faltar o ar, de dar aquele quentinho lá dentro? Karina, é exatamente isso. Que graça. É uma coisa assim, é inexplicável. Eu acho que não tem nada mais lindo. Nada mais lindo. É muito o que o pastor da nossa igreja fala. Ele fala assim, não tem nada que mais vai te causar alegria e tristeza também do que os seus filhos. Então, eu acho que é muito isso, sabe? É muito forte essa frase que ele fala. E é muito isso, porque assim, só de você olhar, de você abraçar, você já sente assim um amor muito diferente. É algo visceral isso. Essa frase do pastor, ela conecta muito com a pergunta que é: você acredita que o amor e culpa andam de mãos dadas na maternidade? Por exemplo, você tem uma reunião presencial com um cliente, é uma reunião super importante, só que nesse mesmo dia a Débora acorda com febre. E todo mundo sabe que febre é uma coisa muito preocupante, né? E aí você decide ir para a reunião. Assim, eu acredito que se você falasse para o cliente sobre a situação, explicasse, né, sobre a situação da febre, seria super válido. Mas você decide ir e deixa a Débora com a sua sogra, que é uma pessoa da sua confiança, você sabe que ela vai ser bem cuidada. Só que aí, mesmo assim, vem o sentimento de culpa, do tipo, nossa, eu escolhi o trabalho ao invés da minha filha, né, como você comentou. O amor fala, eu gosto, eu amo, eu preciso cuidar, só que aí vem o sussurro da culpa, né? Nossa, será que eu tô me doando? Será que eu tô fazendo o melhor, o bastante? E aí a essência dessa pergunta é isso. Será que a culpa é justamente por amar demais? Você já ouviu aquela frase que a maternidade é padecer no paraíso? Nunca ouvi. É uma frase muito utilizada pelas mães, que é literalmente padecer no paraíso.
É você estar ali no lugar melhor do mundo, mas estar padecendo. E é muito isso, Cá. Porque ser mãe é uma eterna culpa e cobrança. O meu filho pode estar bem na escola agora, mas você tá aqui, gente. Será que ele tomou água? Gente, será que ele lanchou tudo? Ah, tá. Não, beleza. A Débora tá lá na minha sogra. Ai, mas será que ela comeu aquela banana que eu deixei na direita? Será que ela não engasgou? É preocupação, é culpa, é muito isso. Então, assim, é você estar vivendo a melhor fase da sua vida, mas com essa culpa. Só que eu tento, no meu dia a dia, levar a maternidade de uma forma muito leve. Eu não fico me culpando o tempo todo, porque existem certas responsabilidades que não dá pra você simplesmente abrir mão, né? Vamos supor da reunião. Eu pensaria assim, essa reunião eu posso faltar? Será que esse cliente é mais maleável? Eu consigo mudar? Eu vou ficar 1 horinha fora. Aí, né, a gente pondera o equilíbrio ali. Mas se a gente vê que não tem jeito, ela precisa ir, por exemplo, para um hospital, não. A maternidade vai sempre falar primeiro, porque mãe é por amor, gente. Não tem jeito. A gente fala que a mãe, os pais, eles deram o melhor de si nas condições que eles tinham na época que foi, né? Sim. Então, assim, é muito isso, é padecer no paraíso mesmo, porque a gente vai ficar sempre, 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 sempre. Nossa, eu não posso buscar ele hoje, vou pedir pra outra pessoa. Ah, nem, mas ele vai ter aquela conversa dentro do carro. É muito isso, sabe? Só que a gente tem que tentar levar de uma forma mais leve, pensar, não é bem assim, eu não preciso me culpar. A gente até teve um podcast aqui com a Tizi que ela falou muito sobre isso, das vozinhas, né? Na nossa cabeça, que fica ali tentando nos culpar. Nossa, mas você errou. Não, calma. Não precisa ficar assim. Sim. Tá tudo bem, a bebê tá lá e tá tudo bem. O filho tá lá e tá tudo bem. A gente não pode se culpar tanto, porque senão fica uma cobrança exagerada. Doentia também. E doentia, uma preocupação doentia. Eu, às vezes, até penso que eu sou muito desligada, mas, assim, eu confio tanto no Deus que eu sirvo, que eu penso assim, Deus tá cuidando. Eu acordo todos os dias de manhã e oro pra Deus cuidar deles, né? Sabe? Em todas as áreas. Na escola, ali com a avó. Então, assim, claro que eu tenho minhas preocupações, óbvio, né? Mas eu acredito muito que Deus tá cuidando deles. Acredito muito, sabe? Vem muito da minha fé. Acho que é isso que deixa com que eu leve essa maternidade mais leve. Não com tanta culpa, com tanto excesso de, né, ali, de criar naquela bolha. Não, eu não sou muito essa mãe, assim. Lô, agora eu quero te fazer uma pergunta que ela é um pouco mais reflexiva e talvez não tenha nenhuma uma resposta, assim, certa, né? Como que... O que mais te faz sentir ser uma boa mãe? É pelo o que você faz ou pelo que você é? Por exemplo, o que você faz, igual você comentou, dar banho, levar para a escola, ou é nesses gestos simples, igual o abraço quentinho, de estar presente, essa realização, né? Eu acho que quando você vê o seu filho replicar aquilo que você ensina de uma forma muito, muito bonita, sabe? Então, eu acho assim que é você olhar e falar, nossa, tá dando certo o que eu tô fazendo. Então, você vê o seu filho amando o próximo da forma como você ensina ele, tendo empatia com os outros da forma como você fala em casa, você vendo vários meninos tocando terror e eles estão ali, sabe, serenos, colocando em prática tudo aquilo que você ensinou. Eu acho que... A olhadinha assim. Uma olhadinha. Mas não que isso signifique, assim, né, uma pessoa muito ferrenha ali. Não, não é isso. Porque eu acho que você sentir que está sendo a boa mãe, é isso no externo, né, lá fora de casa, porta pra fora. Mas porta pra dentro, seu filho chegar, acordar, oi mãe, bom dia, dar aquele beijo gostoso. Porque isso demonstra muita admiração do filho pela mãe. É te abraçar, é chegar do nada e falar que te ama. Por exemplo, o Davi, ele tem uma liberdade tão grande comigo que tem dias que ele vai tomar banho, ele fez isso semana passada.
mãe, senta lá no vaso pra gente conversar enquanto eu tomo banho. Então, assim, nessa pequena atitude dele, eu sinto, sabe? Sim. Poxa vida, eu acho que eu sou uma Tipo, boa ele se mãe. sente confortável Eu sou uma com mãe você. legal, que ele conversa comigo, ele gosta de contar o dia dele pra mim, ele conta coisas assim pra mim que é, mãe, você não conta pra ninguém, Ai, que é graça. segredo. Então, assim, o Lucas é mais novinho, então ele ainda não tem muito disso, né, dessa questão de contar os segredinhos e tal, mas os dois têm muita liberdade, então eu sinto, assim, ser uma boa mãe, pra mim, né, que é uma coisa muito particular, seria isso, é você ver que os princípios e valores que você tem ensinado estão sendo replicados por eles lá fora, sem você estar em cima, né? E dentro de casa, você vê que você é admirada, que você é amada também por eles, sabe? Mesmo sendo brava, porque eu sei que eu sou um pouco brava. Sério, Lu? Sou. Nossa, Sou. Então, assim, é uma braveza no sentido mais de educação Sim, mesmo, sabe? De dar educação pra eles e tudo. E acaba que você precisa ser mais firme em certos momentos, né? Porque precisa ter esses limites e tudo. Mas isso eu acho que faz diferença, sabe? Sim. Eu acredito que os pais, eles ensinam pelo exemplo mesmo, né? Sim. Imagina se você não fosse essa pessoa que cumprimenta, sei lá, porteiro ou, Sim. sabe, ajuda as pessoas. Eles com certeza não seriam assim. Não seria. Né? Então Não seria. Realmente pelo exemplo. Muito, muito bonito mesmo quando eles contam um segredo. Porque no dia que o Yuri, o meu sobrinho, contou um segredo pra mim, eu me senti Não a pessoa mais incrível do mundo. Eu falei, estou cumprindo o meu papel de tia, porque ele me contou um segredo. É essa sensação que você sentiu, que a gente sente e fala assim, poxa vida, eu tô no caminho certo. Sim. Né? É muito bonito. isso, é bonito. Pra finalizar, mas vem já aí uma história muito bonita que eu quero que você conte aquela história que pra mim é uma ilustração muito bonita dos encontros da vida. Acredito fielmente que não existem acasos e é a história do sapatinho da Débora. Tá. E eu queria muito que você contasse essa história, que eu acho ela muito bonita. Do sapatinho da Débora, foi assim, gente, vou contar pra vocês. Pra quem não sabe, o Fernando era estéril e ele não podia ter filhos. Não podia ter filhos de jeito nenhum, agora tem 3. Foi curado, gente. E aí, quando eu descobri que tava grávida, eu comprei 2 sapatinhos. Um azul e um rosa. E aí, quando foi fazer a revelação, o chá de revelação do bolo, cortar o bolo, ver qual cor que tinha, o meio do bolo, levei esses sapatinhos. E eu fui e montei uma caixinha antes e dei pros avós, coloquei um parzinho rosa, um parzinho azul pra cada avô. E aí a gente contou que tava grávida e tudo, ia ter um neném em casa, e foi assim uma surpresa maravilhosa, porque foi um milagre, literalmente. E aí descobrimos que era o Davi. Aí eu falei, gente, guarda o sapatinho rosa, porque a Débora vai vir. Isso foi 2000. Já tinha um nome. Sempre teve, Davi e Débora. Sempre. E aí isso foi 2015, fevereiro de 2015. Eu falei, guarda o sapatinho, porque a Débora vai vir. E aí passou um tempo, quando foi em 2019, veio o Lucas, de novo o sapatinho tava lá, e eu guardando esse sapatinho. E minha sogra, vamos doar. Eu falei, de jeito nenhum, a Débora vai vir. E eu tinha também um colar, Karina, um colar, que eu até tenho que mandar soldar ele de novo. 3 coraçõezinhos que eu comprei quando eu casei com o Fernando. E eram 3 corações. E nesses 3 corações, um era vermelhinho. E eu falava pro Fernando, olha, é o Davi protegendo a Débora e o Lucas aqui, ó. Gente, os 2 que protegendo coisa a mais Débora. linda. Tá lá em casa. E aí eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu teria a Débora. Muito forte, muito forte. E aí o sapatinho tava lá. Quando eu engravidei pela 3ª vez, eu já sabia que era uma menina, porque Deus já tinha falado pra mim. O seu filho, né? O Davi e o Lucas. O Davi e o Lucas, eles comentaram. Sim, né? porque os 2, gente, eles pediam o tempo todo uma irmã. E não era um irmão, era uma irmã. Então ia sentar pra tomar café. Senhor, meu Deus, abençoe pra que minha mãe fique grávida de uma menina. Amém, minha irmã. E era assim. E aí teve um dia, uma semana antes de fazer o exame, que eu não sabia que tava ainda, né? Não tinha feito o teste do xixi lá ainda, não. O Davi passou a mão na minha barriga
e falou pra mim, mamãe, tem neném aí. Eu falei, Nossa. tem não, meu filho. Tem, minha irmã tá aí. Desse jeito, Karina. Isso foi uma semana antes de eu saber que eu tava grávida. Só que em setembro de 23, setembro de 2023, o Lucas, que nem sabia escrever ainda, eu tenho foto, gente, vou colocar na edição. O Lucas me entregou uma plaquetinha assim, ó, com os números meio bagunçados, e dava pra ver muito nítido 06. E aí ele me entregou, aí eu, o que é isso, meu filho? O dia que a minha irmã vai nascer. Aí parecia 11/06/24. Parecia, tem foto. E aí, de repente, né, em setembro, fazendo as contas, eu já estava grávida dela também, então foram dois, né? E aí veio a Débora, toda linda, maravilhosa, com sapatinho rosa, gente. Um sapatinho. E até essa semana foi usado, tem foto. E essa semana ainda olhei pra ele, não serve mais, porque esse daqui eu não consigo descartar, ou doar, ou vender. Com certeza. Porque tem um significado muito grande, sabe? Sim. De fé de que aquilo iria acontecer, e aconteceu, e tá lá, aquela fofurice. Ai, gente, é bom demais. Mas tiveram muitas coisas assim, né, que aconteceram mesmo, os meninos o tempo inteiro orando, pedindo pra Deus, o Davi passando a mão na minha barriga, o Lucas com essa placa, então assim, se não for pra ser, como não, né? Sim, uma fotinha que eu lembro dele... Ele no braço, assim, ó, cuidando dela. Cantando. Ah, não, gente. Os dois cantando. Então, assim, realizaram o sonho da vida deles, né? Ter irmã. E tá lá os três. Davi, Lucas e Débora. Os três. Bom, pra finalizar, eu quero... Lá vem ela. Não, é só despedida mesmo. Ah, tá. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães pra minha mãe também, que é mãe de 3, e para as minhas irmãs, que deram a vida às minhas vidas, que são os meus sobrinhos, e a todas as mulheres, filhas, mães. Feliz Dia das Mães. Lô, qual seria a sua mensagem para as mães únicas? Bom, a mensagem que eu deixaria para as nossas mamães únicas hoje seria isso, de levar a maternidade com mais leveza e não tanta cobrança, sabe? Porque hoje, falando assim da parte de redes sociais, a gente vê as blogueiras e gera muita comparação, né? E não só as blogueiras, outros perfis também de outras mães. E aí acaba que você acorda e vê lá a mãe que 7 horas da manhã já correu 10 quilômetros, já fez o almoço, já tá pronto e tá tudo ok. 3 horas o Pilates. 3 horas o Pilates. A vida perfeita. Exatamente. Né? E não é assim, a gente sabe que não é. Então, cada uma olhar pra dentro de si mesma, pra sua essência e ver, eu estou sendo uma boa mãe nas condições que eu tenho, com os filhos que eu tenho, sem cobrança, sabe, exagerada, é levar realmente a maternidade de uma forma leve. Meus filhos estão saudáveis, estão sendo bem criados com valores que eu sei que pra mim são fundamentais. Seria isso, sabe? Porque essa pressão psicológica mesmo que as redes sociais têm trazido tem sido muito tóxico mesmo. Então, leve a maternidade com leveza mesmo, olhando pra dentro de si, né? Acho que seria isso mesmo, que a sua essência tá ali, saiu de dentro de você, é seu filho. Então, é uma parte da sua essência, porque ele vai carregar com ele uma parte daquilo que é você. Sim. Então, você precisa levar isso com leveza, né? E pensar muito no sentido de a mãe, ela tem o poder de levantar outras gerações. Olha que coisa linda. Quando a mãe, ela quer passar os valores, né? De uma forma muito responsável para os filhos, ela tem o poder de fazer com que a próxima geração seja diferente. Sim. Que a gente fala tanto assim... É o impacto, né? Sim, o impacto. O seu legado tá ali na sua frente, tá dormindo ali no quarto do lado. Sim. É o seu legado, seu maior legado. Então, leve com leveza mesmo a maternidade e com muita responsabilidade. Seria isso. E esse foi um episódio muito especial do Unicast. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar com quem você gosta, com outras mães, com a sua mãe. Comenta aqui o que você achou, qual frase que você mais se identificou. E se inscreva no canal.
E até mais. Até o próximo. Até o próximo episódio.